sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Ela é uma das áreas com a maior biodiversidade do planeta. Tem uma importância ambiental, social e econômica que causa inveja em vários países e populações do mundo. Está bem pertinho de onde grande parte de nós brasileiros moramos, mas em geral damos pouca bola para ela. Se você acha que eu estou falando da Amazônia, você está enganado. Hoje nós vamos conversar e conhecer um pouco sobre a Mata Atlântica, bioma que estava presente em, acredite, 17 estados brasileiros, quando os portugueses chegaram aqui, do qual existe hoje apenas 12,5%. Para falar da nossa importante e às vezes esquecida mata, eu estou recebendo a Márcia Hirota, que é diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica e coordenadora do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, e o Eduardo Humberto Ditt, secretário executivo e pesquisador do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP. Bom, vamos conversar falando, assim, um pouco por alto, de qual é a situação da Mata Atlântica hoje, dando conta aí de 12,5%. Eu sei, inclusive, que tem um número menor aí, de 8 e pouco, não é? Como é que estamos hoje, Mata Atlântica? Pergunto aos dois, Márcia, primeiro. Hoje nós temos 12,5% do que havia originalmente. A Mata Atlântica é o primeiro bioma a ser descoberto, né, desde a chegada dos europeus, e a história do desenvolvimento do Brasil é a história da devastação da Mata Atlântica. Então, foram diferentes ciclos, e o primeiro levantamento que foi realizado em 1990 apontou 8,8% do que havia originalmente. Então, é um bioma extremamente ameaçado e já muito devastado. Subimos um pouquinho, então, de 8,8 para 12,5. Não. Na época, o levantamento foi feito numa escala muito maior, então hoje nós temos tecnologia e temos recursos, ferramentas mais precisas que permitem identificar áreas menores. Eu achei que a gente tinha já uma boa notícia, mas nem isso, né, Eduardo? Pois é, como você bem falou no início, justamente esse bioma fica na região onde se concentra a população, onde a gente está vivendo, né? E aí a gente tem desafios em como compatibilizar a presença nossa, né, com a conservação do que resta ainda, né? E o que resta, apesar de ser só 12,5%, né, ainda contém coisas muito importantes, né, da nossa biodiversidade, e se a gente não olhar com urgência para essas questões, a gente corre o risco de perder o pouco que resta. Eu quero falar da riqueza da Mata Atlântica com muito carinho, mas vamos a uma pequena aula de história misturada com um pouquinho de aula de geografia, né? Todo mundo que gosta disso, vamos lembrar um pouquinho. A Mata Atlântica estava em 17 estados brasileiros quando os portugueses chegavam aqui. Fala um pouquinho dessa história. Quer dizer, de ponta a ponta, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, tomava tudo isso? Como é que ela foi se perdendo ao longo do tempo, né? Ela mudava de característica, né? Só para deixar claro. Ela Sim, não necessariamente era fechada e úmida do jeito que vemos aqui em São Paulo, muito na Serra do Mar. Dentro de toda a diversidade que ela tem, a gente pode até subdividir em tipos diferentes dentro da Mata Atlântica. Alguns estão mais ameaçados e outros menos. Alguns sofreram mais pressão que outros, né? Vale lembrar que nós temos mais ou menos do Ceará, né, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, em áreas com diferentes fisionomias, mas a Mata Atlântica ainda atinge áreas da Argentina e do Paraguai. Então, é um bioma extremamente importante, né, no contexto regional, mas que no Brasil ainda está bastante ameaçado. O Eduardo estava falando das cidades, né? Nós temos 2/3 da população brasileira vivendo nessa região. Então, nós também precisamos, mesmo as florestas, por mais que ela já tenha sido devastada ao longo dos anos, é a floresta que garante, por exemplo, a proteção das nascentes e de todo o fluxo hídrico. Então, a floresta e a água têm uma relação intrínseca. Então, não é só a questão da biodiversidade em si, mas também desses serviços ambientais que nós também, que beneficiam a sociedade como um todo. Então, nós precisamos dela preservada, principalmente nessas áreas que são mais estratégicas. O principal argumento que a gente vê é que se você não permite uma expansão de algumas áreas, a construção de tal obra, a agricultura de tal tipo para aquela região, você obviamente emperra o crescimento econômico do país. Agora, dando conta que na Argentina, como você estava falando, 49% da mata continua lá, e vamos lembrar que nós somos 12,5%, quer dizer, acho que a nossa ideia do que é necessário e do que não é necessário para o desenvolvimento está um pouco equivocada.
E hoje, vamos pensar hoje, né? Nós não podemos mais ter um desenvolvimento às custas das florestas nativas. A Mata Atlântica é o único bioma que tem uma lei específica, né? Que permite o uso e a exploração e a supressão em casos de utilidade pública e interesse social. Então, nós queremos um desenvolvimento, mas que esteja aliado à conservação da natureza. Exatamente, a gente não pode contrapor, não pode pensar ou é desenvolvimento ou é conservação. Não, é desenvolvimento com conservação, né? Isso exige que a gente seja criativo. Como é que a gente pode fazer para compatibilizar as duas coisas, né? Bom, não dá mais hoje para voltarmos a ter um grande número, porque 12,5% é absurdamente pequeno, mas qual o máximo que vocês acham que nós conseguiríamos alcançar mantendo hoje as estruturas que nós temos? Se a gente pensar só em reserva legal das propriedades, a gente está falando em 20% no caso da Mata Atlântica, né? Se hoje nós temos 12,5% de tudo, incluindo reserva legal e áreas que não são de reserva legal, então a gente já tem e se somar, por exemplo, o que a lei florestal exige, que é topo de morro, encosta, que são áreas que deveriam estar preservadas, vamos estimar mais ou menos uns 40%, porque, né, eu acho que talvez fosse mais ou menos esse número. Assim, a gente nunca fez um estudo a respeito, mas pensando que, além da área de preservação permanente, mais reserva legal, né? Então, talvez Agora, quais os estados brasileiros que estão em melhor condição? E aí eu não sei se é o estado que tem a maior quantidade, né, de Mata Atlântica ou aquele que parou de desmatar. Nós temos, bom, o estado de Minas Gerais é o estado que possui a maior área de florestas naturais. E hoje é o estado que mais devasta. Os maiores desmatamentos estão nos limites com o Cerrado. Então, o alerta que nós demos não foi só para a Mata Atlântica, mas também para o bioma Cerrado, que está sofrendo uma ameaça e uma devastação que sequer é contabilizada. Agora, nesse caso, você falou de Minas Gerais sendo o que mais desmata, e quem está bem na fita? Nós temos 7 estados no nível do desmatamento zero. O que significa isso? Estados que tiveram menos de 1 km² de desmatamento na avaliação realizada pela SOS Mata Atlântica e o INPE. Então, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro são estados que não têm mais grandes desmatamentos. É um estado que, São Paulo, por exemplo, teve uma redução, por 3 anos consecutivos, vem reduzindo o desmatamento. Agora, aqui, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, tem o chamado efeito formiga, que é aquele desmatamento pequeno, menor do que 3 hectares, que é a área mínima mapeada, e que não aparece no levantamento. Então, dizer que o desmatamento parou não é verdade, porque a gente ainda continua recebendo muitas denúncias, mas o Atlas avalia as áreas acima de 3 hectares, então são esses estados que ainda estão em situação, digamos, nível do desmatamento zero. E que agora tem o desafio de restaurar, como o Eduardo tinha comentado, né? Isso que a Márcia falou é importante, porque assim, a gente não tem assim, aqueles desmatamentos com aquela cena de passar o trator arrastando tudo, mas você tem um desmatamento sutil que vai acontecendo, né? A formiguinha. Bom, esses desafios são alguns. Agora a gente vai falar de outros daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer uma rápida pausa para o intervalo e volta já já, não saia daí. Voltamos com o programa Capital Natural. Hoje nós estamos conversando sobre a importância e a preservação da Mata Atlântica com a Márcia Hirota, diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica, e Eduardo Humberto Ditti, secretário executivo e pesquisador do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a importância desse bioma, né? O Eduardo começou a dar uma pincelada nisso no outro bloco. Por favor, Eduardo, qual que é a importância da Mata Atlântica? Então, existe uma coisa que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? Que a gente, traduzindo para uma linguagem mais popular aí, na verdade são os benefícios que a gente obtém das florestas. Então a floresta, ela purifica a água, ela remove carbono, que é um dos gases de efeito estufa da atmosfera, né? Ela proporciona algumas coisas que a gente come, né? Então ela proporciona o prazer de você apreciar uma vista, é um benefício que você desfruta. E esse conjunto de benefícios são chamados serviços ecossistêmicos. E a Mata Atlântica
ela oferece um conjunto de serviços ecossistêmicos, né? Alguns são mensuráveis, outros não, né? E, além disso, ela é riquíssima em biodiversidade, né? E aí você pode falar em quantidade de espécies que estão vivendo lá, né? É uma das florestas, é um dos biomas dentro dos trópicos, né? Então, onde tem uma diversidade maior, né? Que por isso merecem mais atenção. Agora, o que é mensurável aí de valores? Existem alguns serviços que são mensuráveis, por exemplo, existem meios de você mensurar o benefício em termos de captura de carbono da atmosfera, né? Você tem uma relação direta lá, você mede as árvores lá e calcula quanto de carbono que ela está absorvendo, né? E se não tivesse lá, esse carbono estaria na atmosfera, contribuindo para o aquecimento do planeta. É possível mensurar algum valor econômico com relação a isso? Alguns serviços ecossistêmicos, existem algumas técnicas, alguns métodos aí para você mensurar. Assim, coincidentemente, parte da minha tese de doutorado foi isso, justamente você pegar alguns serviços e tentar mensurar. E aí vai, por exemplo, se você pegar um serviço como sequestro de carbono, né, remoção de carbono da atmosfera, né, você tem meios de medir a árvore e ver quanto de carbono está armazenado na árvore e isso corresponde ao quanto que ela retirou da atmosfera, né? Ou se você pensa em apreciação da beleza cênica, né, aquilo tem um valor também. E você começa a estabelecer relações em quanto que as pessoas estão gastando, um turista está gastando para se deslocar da sua casa até o local que ele vai visitar, de Mata Atlântica, por exemplo. E a partir daí você estabelece relações e começa a revelar o valor daquilo. Mas é importante também a gente lembrar que existem valores que não são mensuráveis monetariamente, né? E a gente não pode confundir valor com preço, senão não dá para falar assim, acaba... quanto vale uma árvore. Exatamente. E são tão importantes quanto, né? Vamos pensar a qualidade de vida, bem-estar, né? A floresta, se você mora numa região árida, sem vegetação nenhuma, ou se você mora próximo a uma floresta urbana ou a um parque, né? O quanto aquilo reflete também no seu dia a dia. Então, tem essas questões. Agora, o Eduardo comentou dos serviços ambientais, eu sempre gosto de falar da água. Imagina que você é proprietária de uma área e lá na sua propriedade tem uma nascente de um rio que abastece uma comunidade, ou abastece uma cidade ou uma região. Então, o serviço que você presta para essa comunidade tem um valor. E hoje em dia é isso também que a gente vem discutindo muito, né? O chamado pagamento por serviços ambientais, porque é isso, é a sociedade prestando serviços, a natureza também oferecendo, né? Para que no final, todos nós sejamos beneficiados, porque é isso, eu moro na cidade, mas eu estou recebendo os recursos que vêm da floresta. Então, é isso que a gente procura passar para as pessoas, para que as pessoas entendam o porquê de preservar um patrimônio nacional, né, como a Mata Atlântica, do porquê preservar a natureza e do quanto está além da riqueza em termos de espécies, de aves ou de mamíferos ou de plantas, que é o que o Eduardo falou, são belezas que realmente, o Brasil tem uma paisagem riquíssima, né? Maravilhoso. Cada parque ou cada região, assim, com uma característica, né? Então, tudo isso é um patrimônio que nós temos e nós precisamos fazer com que esse patrimônio também seja um indutor de desenvolvimento. Então, quando ele fala que um visitante vai a um parque e contribui, né, paga uma taxa para manter aquele parque, então é fazer com que as comunidades que moram ali no entorno também possam ter atividades ou um serviço de restaurante ou uma pousada e que a natureza possa gerar trabalho e renda para as pessoas e garantir que as comunidades locais que estão vivendo no entorno das florestas também ganhem com isso, né? Quem preserva ganha, quem trabalha com a natureza também ganha. Então, é uma perda de oportunidade, eu acho, para o país, né? O país perde com isso. Tem vários países que ganham com visitação, então a gente precisaria fazer com que isso também fosse. Agora, a gente fala muito da Mata Atlântica, apesar de tudo isso, falamos da Mata Atlântica, a gente tem ela em pauta de vez em quando, né? Mas não é um único bioma no Brasil, quer dizer, ela é mais importante que outros, ela é um exemplo diante de outros. Qual é a representação da Mata Atlântica como bioma para o país?
A Mata Atlântica é um dos principais biomas, a gente poderia talvez citar 5 principais biomas, mas a Mata Atlântica tem um apelo especial pelo fato de que assim, ela está justamente, primeiro que só restam, como vocês mesmos já falaram, 12,5%, né? E isso é motivo para preocupação, né? Ela é um dos biomas mais diversos do planeta, não é só do Brasil. Você fala em número de espécies. Em número de espécies. Em número de espécies. E tem esse fator de, assim, ela está justamente localizada em uma região onde se concentra uma boa parte da população. E aí você cai em riscos aí de conflitos, aí de como conciliar, né, presença humana com conservação. A gente teve um desmatamento grande aí de 2011 a 2012, teve um aumento aí de 9%, quer dizer, foi o maior desde 2008, se eu não me engano. A que se deve isso? O que aconteceu nesse período que teve o tamanho de desmatamento? 2011 e 2012. 2011 e 2012. 2011 a 2012. Foi o maior desde 2008, teve um aumento aí de 9%. É porque, então, vamos lá. Nós, a SOS Mata Atlântica e o INPE monitoram o bioma desde 85. Inicialmente de 5 em 5 anos, onde a gente teve um índice muito elevado de desmatamento, que foi reduzido a partir de 2005, mais ou menos. O que acontece? Em 2006, foi aprovada a Lei da Mata Atlântica no Congresso. Então, é um bioma é o único bioma que tem uma lei específica. E a gente observa que desse período para cá, nós tivemos uma redução drástica no desmatamento. Se no início, digamos que uma média de 100 mil hectares por ano, e hoje, nesse último ano, nós tivemos 18 mil hectares, então, realmente, hoje nós tivemos, nesses últimos anos, uma redução. Claro que em maior grau, menor grau, em um ano, por exemplo, do ano passado para esse, aumentou 1%. Do ano retrasado para o ano passado, diminuiu 24%. Nossa, 24%. Então, esse índice que a gente vem monitorando ano a ano, vem trazendo as causas do desmatamento em diferentes regiões do Brasil. E de um período para cá, nós observamos que as florestas mais interioranas são as que estão mais ameaçadas mesmo. Tá. Né? Então, provavelmente nesse período a gente tenha tido esse tipo de ocorrência. Agora, Minas Gerais é um estado que por 5 anos consecutivos foi o campeão de desmatamento. Então, já perdeu muitas áreas. E no ano passado foi o Piauí que foi o campeão. E esse ano Minas Gerais voltou a ser o campeão de desmatamento. Então, isso vem fazendo com que esses dados subsidiem as políticas dos estados, para que os estados também se preparem, tanto para ter um controle, a fiscalização, a preservação, a criação de novas unidades de conservação. Então, para que a gente possa garantir a proteção do que nós temos hoje, né? Nós contamos muito com a participação. Nós, em maio último, nós tivemos um encontro de todos os secretários de Estado, de Meio Ambiente dos estados da Mata Atlântica. Os 17 estados aderiram a um compromisso para zerar o desmatamento ilegal até 2018 e aumentar a cobertura da floresta nativa. Então, esse compromisso nós já temos com o Estado. Então, nós precisamos agora, com o poder público, mas nós precisamos também contar com a sociedade para que a gente possa atingir esses objetivos. Né? Bom, mas para atingir esses objetivos, o que foi definido? Quer dizer, o que tem que ser feito? É reflorestamento, a diminuição do desmatamento, vai ter apoio para que essas pessoas cuidem desse plantio? Como é que funciona isso? Isso que a Márcia está falando é fundamental, porque assim, você precisa ter, primeiro, uma estrutura em termos de políticas públicas favorecendo isso. Sim. Aí você tem que descer para o local para ver como é que eu vou implementar isso. E aí você tem que pensar como é que eu vou conciliar os interesses, né, de quem é o gestor das áreas, ou estamos falando em 17 estados, com climas completamente diferentes, com uso da terra completamente diferente, quer dizer, e situações, né, de desmatamento, de quantidade de reposição completamente diferentes. Então a gente tem que pensar, bom, para reduzir ou para segurar, né, a pressão sobre as florestas, né, como é que eu posso pensar? Um produtor rural ele quer aumentar a sua produtividade natural, né? E como é que eu posso desenvolver meios de conciliar com isso? Eu vou dar um exemplo de
uma coisa que a gente faz aqui na região do Sistema Cantareira, um dos projetos do IP. A gente tem projetos em que você ajuda o proprietário a se capacitar a fazer um manejo rotacionado de pastagens para a criação de gado. E com isso ele otimiza o uso daquela pastagem e reduz a pressão sobre o desmatamento. Então, eu estou falando de uma experiência local, mas tudo isso porque, assim, primeiro a gente precisa, como a Márcia falou, ter um trabalho de políticas públicas favorecendo isso. Aí você vai ver a realidade de cada local e aí vai desenvolver estratégias. Esse exemplo que eu dei, o que acontece? Ele aproveita melhor aquele espaço, ele passa a ter necessidade de menos área para ser explorada para a produção agropecuária dele. Nós vamos para o nosso último intervalo, mas já já a gente volta, não saia daí. Estamos de volta com o programa Capital Natural e hoje nós conversamos sobre a importância e a preservação da Mata Atlântica com a Márcia Irota, diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica, e o Eduardo Humberto Ditt, secretário executivo e pesquisador do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP. Eu queria falar com vocês sobre a Lei da Mata Atlântica. Qual que é a importância dela e o que ela impõe? A Lei da Mata Atlântica define o uso e a exploração em diferentes estágios, né? Desde o estágio mais avançado, a floresta primária, mas as florestas secundárias em estágio médio, inicial. O que a lei determina é que pode ter supressão da vegetação nativa, desde que seja para fins de utilidade pública ou interesse social. Vou dar um exemplo, Rodoanel aqui em São Paulo. É um desmatamento que foi autorizado para a construção do rodoanel. Aí tem as compensações. Mas é isso que define a lei. E também ela determina que os municípios elaborem os planos municipais da Mata Atlântica. Então, é uma lei que regula, que determina os usos em diferentes estágios de sucessão. Exatamente, até porque as situações e as necessidades locais são muito diferentes. Mas eu queria falar um pouquinho mais contigo sobre essa questão, né, dos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica, previstos em leis. Quer dizer, quem deve fazer e por que eles são importantes? A Mata Atlântica atinge 3.429 municípios. Então, cada município deveria elaborar o plano municipal da Mata Atlântica. Atualmente, os municípios fazem já o plano diretor, já fazem todo o planejamento da cidade e da expansão. Então, o plano municipal da Mata Atlântica, ele vem para definir onde estão as áreas verdes, onde a cidade pode se desenvolver, mantendo essas áreas preservadas. E isso é o que a gente vem fomentando para que os municípios elaborem esses planos por meio dos conselhos municipais de meio ambiente, porque o plano é construído de forma participativa, não é a prefeitura, não é a Câmara, é o conselho municipal que elabora com a participação da sociedade. Para tentar ilustrar um pouco, né, vamos imaginar uma propriedade, né, uma fazenda ou um sítio, né, que ele tem um riozinho, né, e com a sua matinha ciliar, né, e além disso, vamos imaginar que ele tem mais 35% da sua área, né, ocupada por Mata Atlântica, né. Se não houvesse a lei da Mata Atlântica, se fosse só a lei federal, que é o Código Florestal, essa propriedade deveria manter 20%, né? Então teria 15%. Uma perda aí de 15%, sim. Disponíveis para serem desmatados, né? Então a lei da Mata Atlântica vem a reforçar isso, no sentido de que ela dá uma proteção especial por ser parte daquele bioma. Bom, e aí, falando um pouquinho sobre um pacto de restauração aí de 15 milhões de hectares, né? O que compõe esse pacto, de onde ele vem? Na verdade, é um grupo de organizações, pessoas, pesquisadores, universidades, governo, que lidam com a questão da restauração florestal, né? E aí, se você contempla, né, tudo que cada um desses grupos, desses atores está se propondo a fazer, isso se transforma numa meta aí de 15 milhões de hectares para serem restaurados até 2050.
Bom, a SOS Mata Atlântica, você tinha falado que auxilia, né, esses planos municipais. Como é que funciona isso? E até, por exemplo, nessa meta, né, de 15 milhões de hectares, que não é pouca coisa, mas como é que vocês trabalham? Bom, nós trabalhamos de forma articulada, né, com diferentes, existem várias coalizões, vários grupos, como esse do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica depende de um esforço coletivo, não só, né, os ambientalistas, os cientistas, mas também com a iniciativa privada. Nós contamos com a participação das empresas também para fomentar todo esse trabalho para que a gente possa ter a Mata Atlântica protegida e restaurada também. No caso do plano, nós auxiliamos, orientamos os municípios para que eles possam elaborar. Existem roteiros, né, existem mecanismos de fazer essa construção de forma participativa. Então, é isso que a gente vem auxiliando os municípios na elaboração. Bom, vocês conseguem visualizar aí um bom caminho que nós estamos seguindo, não? Temos que olhar, podemos olhar com otimismo para o futuro? Eu acho que a gente precisa ser otimista, porque a gente Vocês tem não me desafio. passaram confiança, eles estão pensando para ver como respondem essa. A gente precisa de otimismo, a gente precisa acreditar que a gente vai conseguir resultados cada vez melhores, né? E eu acho que uma das questões importantes é a gente enxergar as coisas de maneira integrada. Então, acaba com essa história de, você é ambientalista, você sei lá, produtor rural, você é empresa. Não, todo mundo tem que trabalhar em conjunto, tentando achar onde é que estão os pontos de interesse comum, né? E é aí que nós vamos atacar. E nesse contexto entra assim, a noção de você trabalhar com paisagens. Se você quer conservar a Mata Atlântica, você tem que considerar também as paisagens rurais, as paisagens produtivas, né? E ver como é que você pode estar manejando essas paisagens para que a Mata Atlântica, que faz parte dessa paisagem, seja conservada. Em uma das regiões onde a gente atua, o IP tem, a gente desenvolveu um conceito que a gente chama de mapa dos sonhos. Você está falando em otimismo. A gente, junto com os atores locais, a gente foi desenhando a paisagem que a gente sonha para o futuro, que procura integrar esses interesses. Então, a partir daí, a gente apelidou de mapa dos sonhos, né? O que a gente sonha para a região. E não é só o sonho dos ambientalistas, dos conservacionistas, mas é de todos, né? Aí entra fazendeiro, entra governo, entra a empresa, né? E considerando que cerca de 70% do que resta de Mata Atlântica está em mãos de particulares, né? Então, os proprietários de terras, na verdade, são os guardiões da natureza. Alguns criaram as reservas particulares do patrimônio natural, que são as RPPNs, de forma voluntária, garantindo a preservação daquela área em caráter perpétuo. Então, hoje, o que nós precisaríamos para fazer com que esse sonho seja de fato construído? Nós precisamos ter incentivos, nós precisamos de formas para valorizar quem preserva as áreas, porque a partir do momento que a pessoa começa a ganhar, ser valorizada, ser reconhecida, ela começa a ganhar por proteger a natureza, aí sim nós teremos um círculo virtuoso, fazendo com que toda a sociedade participe e preserve. Não só preservar o que nós temos, mas também aumentar a floresta, porque nós dependemos dela para garantir a natureza para as futuras gerações. Então, existe sim uma possibilidade de um desenvolvimento econômico aliado à conservação da natureza. A gente está longe ainda de atingir isso, mas essa luta é para que a gente realmente possa transformar a sociedade para que a gente tenha aí a natureza protegida. O Eduardo já me pegou no otimismo quando ele falou que podia ficar em 20%, foi para 35% por causa da lei. Então, ali eu já fiquei com meio copo cheio nessa altura do campeonato. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Nosso programa dessa semana fica por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, Márcia Irota, diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica, e o Eduardo Humberto Ditti, secretário executivo e pesquisador do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP. E eu convido você a fazer parte da nossa rede. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado. Até a próxima!